E como eu disse anteriormente, hoje nós vamos falar sobre política internacional. O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, afirmou que a casa prosseguirá com os trâmites no processo de impeachment do presidente Donald Trump, por ter incitado os manifestantes a invadirem o Capitólio, a menos que ele seja destituído do cargo nos próximos dias. Para avaliar esse cenário, vamos conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Boa tarde, Hugo. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Sagres TV, que está acompanhando a Sagres no AM 730 e as pessoas que estão acompanhando a gente na internet. É um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos a sua participação, Hugo. E os incidentes no Capitólio são motivos aí para o impeachment do presidente Donald Trump? Olha, segundo o que foi noticiado, e a gente acompanhou as notícias daquilo que aconteceu ali nos Estados Unidos, é sim um motivo, levando em consideração que o presidente Donald Trump incitou os manifestantes a invadirem o Capitólio, né? A gente tem toda essa movimentação do presidente Donald Trump, que não reconheceu o resultado das eleições de 2020 ali nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, e sim, isso é encarado como um crime de responsabilidade ali e é sim um motivo para o impeachment, levando em consideração também que o impeachment, ele não é um processo jurídico, ele é um processo muito mais político do que jurídico. Não é que ele não seja jurídico, ele tem as suas partes jurídicas, mas ele é um processo muito mais político. Hugo, eu acho que eu comecei aqui a ter contato com o Kleber Ferreira. Deixa eu dar boa tarde para ele. Boa tarde, Kleber. Olá, Letícia. Forte abraço para você. Muito boa tarde ao professor Hugo. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados conosco aqui em Tom Maior do Sistema Sagres de Comunicação. Kleber, a gente estava aqui nesse novo normal, tentando conectar aqui com você no nosso Tom Maior. Pode fazer seu questionamento ao Hugo Tomazetti, que é professor de Relações Internacionais. Professor, o senhor acabou de considerar aí que é um processo muito mais político do que jurídico, se bem que ele tem o amparo legal da Constituição norte-americana. Esse amparo legal ele está naquela 25ª emenda, não é isso? Isso mesmo, Kleber. Ali nos Estados Unidos, a 25ª emenda é a que trata da sucessão, no caso dos presidentes dos Estados Unidos. E para usar essa 25ª emenda, tem todo um protocolo. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, aqui que estamos te entrevistando, aqueles que estão nos assistindo, porque entendendo como usa a 25ª emenda, a gente entende melhor o processo. Vamos lá, então, para explicar isso daí. O processo do impeachment, ele existe nos Estados Unidos, ele inclusive foi copiado pelo Brasil. O Brasil tem uma série de partes da sua Constituição que foi copiada daquilo que é dos Estados Unidos, aquilo que funciona bem na democracia ali. E a 25ª emenda, ela foi criada para tratar da sucessão presidencial em caso de impedimento, em caso de morte, em caso da necessidade de substituição do presidente da República. A 25ª emenda nos Estados Unidos, ela tem um dos mecanismos dela, é o afastamento por parte do vice-presidente, o vice-presidente e a maioria, 50% mais um, do gabinete presidencial, podem pedir o afastamento do presidente da República e logo submeter isso ao Congresso. São dois processos distintos. Já o impeachment, ele é tocado pela Câmara dos Representantes, que é o mesmo aí no Brasil que a Câmara dos Deputados, e ele afasta o presidente dentro desse procedimento político que é levado em conta dentro da Câmara dos Representantes. São dois processos aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente entender. A 25ª emenda afasta o presidente imediatamente a partir da vontade do vice-presidente, no caso dos Estados Unidos, o Mike Pence, e do gabinete presidencial, dos secretários ali, que seriam como se fossem os ministros aí no Brasil. E, por outro lado, a gente tem o impeachment. O que está acontecendo agora é que a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Representantes, diz que vai tocar em diante o processo de impeachment para evitar que Donald Trump, na verdade, para caçar os direitos políticos do Donald Trump, para evitar que ele possa se candidatar numa futura eleição. Pois é, mas caso o Mike Pence queira antecipar esse impeachment, então ele tem autoridade para tal na condição de vice-presidente dos Estados Unidos. Ele tem autoridade desde que tenha o respaldo de 50% mais um do gabinete, mas o Mike Pence já disse claramente que ele não vai fazer isso. Faltam 9 dias para acabar
o mandato do presidente Donald Trump. Então, o Mike Pence disse que não vai custear isso, ele não vai bancar esse afastamento do presidente. Por isso que a Nancy Pelosi botou mais firme para poder levar adiante o processo de impeachment. E também, Kleber, para poder deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, esse processo de impeachment, na legislação estadunidense, ele não tem prazo para acabar. Ou seja, mesmo que o presidente saia do cargo no dia 20 de janeiro, que é o que vai acontecer, o processo pode continuar, sem nenhum problema, para poder caçar os direitos políticos do Donald Trump. Olha, nesse caso, professor, passa pelo Congresso e há necessidade de 2/3 dos congressistas para a aprovação, seriam 16 votos. Os democratas não têm esse número de votos. Olha só, o processo, como a gente disse aqui, ele é político e nesse momento, Kleber, tem uma referência muito interessante, porque todo o Congresso Nacional, o Capitólio dos Estados Unidos, se sente representado como a representação da democracia no mundo. Se esse processo vai para frente, possivelmente ele vai para frente, a cassação dos direitos políticos do Donald Trump não necessita da maioria absoluta, mas de uma maioria simples. E essa maioria simples, ela sim está garantida nas duas casas. Ou seja, tudo indica que, se os deputados quiserem, se o Congresso norte-americano quiser, eles vão tocar isso para frente e vão caçar os direitos políticos do Donald Trump, mesmo com ele fora da presidência daqui a alguns dias já. E que consequências terá para a política internacional? Sobretudo aquela que segue o modelo ocidental. Olha só, Kleber, o que tem de consequência é muito mais dar o exemplo, porque muito se falou na semana passada disso, do baluarte da democracia do mundo ocidental sendo afligido por um ataque tão desastroso como foi a invasão do Congresso, incitada pelo presidente da República, que está no cargo nesse momento. Aquilo só não virou um golpe, né? A gente não pode dizer que aquilo foi um golpe, porque foi uma manifestação, um ataque, um acidente absurdo, desastroso, mas aquilo só não virou um golpe porque, no final das contas, Mike Pence voltou para a Câmara, para o Capitólio e conseguiu, de fato, validar a eleição do Joe Biden. Senão, aquilo tinha virado, sim, um golpe. E isso, para o mundo ocidental, sobretudo, para o mundo democrático, vai servir muito mais como um exemplo de como reagir de forma dura a esses ataques às instituições democráticas. Porque, querendo ou não, o Congresso ficou sitiado e isso acabou levando os deputados a um sentimento de pavor e de pânico. Para o ambiente internacional é muito mais de dar o exemplo de como tratar essas coisas, de mostrar que as instituições estadunidenses funcionam. E altera alguma coisa na relação de Joe Biden com os países que seguiram a orientação de Trump, a exemplo do presidente Bolsonaro aqui no Brasil? Olha só, eu não acredito que vá alterar muita coisa. Claro, o presidente Bolsonaro continua dizendo que ele é trumpista, que ele é partidário do Donald Trump. Ele, inclusive, utilizou a fala e os movimentos que aconteceram nos Estados Unidos para levantar um pouco o ânimo dos bolsonaristas aí no Brasil, para dizer que isso pode acontecer em 2022, se não tiver uma forma de auditar os votos no Brasil, que já existe, mas para auditar o voto, tem que ter um papelzinho escrito o nome de quem votou em quem. Então, a gente não pode chegar nisso daí. No entanto, no que tange as relações internacionais, a política externa dos Estados Unidos, isso não vai acabar virando água passada daqui a pouco. Depois do dia 20 de janeiro, que Joe Biden entrar no Salão Oval e começar a tratar da política internacional e da política externa dos Estados Unidos de forma mais pujante, de forma mais efetiva, eu arrisco dizer que isso não vai ter tanta interferência assim no tratamento. O Brasil já tem outros problemas com os Estados Unidos, para além dessa picuinha e dessa subserviência do presidente Jair Bolsonaro ao Donald Trump. Bom, a gente, além da invasão do Capitólio, para quem não sabe o que é o Capitólio, é um prédio nos Estados Unidos onde funciona a reunião da Câmara Representativa estadunidense. Então, quando a gente fala assim, às vezes o nosso telespectador não entende. Ali funciona essa representação e houve uma invasão para impedir que o presidente eleito fosse reconhecido como presidente eleito dos Estados Unidos da América e, consequentemente, aí a eleição ficaria invalidada. Os invasores tiveram essa intenção de evitar que Joe Biden fosse
legalmente reconhecido pelo parlamento norte-americano como presidente da República. Isso foi, o Trump incitou essa invasão para impedir. Aí a Nancy Pelosi, que é a presidente, conseguiu chegar ao Capitólio e conseguiu validar a eleição. Já não tem como mais invalidar a eleição, isso já passou. Agora, esse processo, o senhor falou que ele se estende pós este momento. O Trump pode encerrar o mandato dele, que ainda assim ele pode perder os direitos políticos. Mas há um prazo de 24 horas, não, para votação? Olha, o que pode acontecer agora, Kleber, é como você bem disse para quem está acompanhando a gente, a eleição nos Estados Unidos ela é muito complexa, não é que ela seja bagunçada, ela é muito complexa, ela passa por vários estágios. Eles conseguiram vencer o último estágio, que era a validação. Como o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele acumula, isso é normal, isso é lá dos Estados Unidos, ele acumula a presidência do Senado, ele quem presidia a sessão conjunta das duas casas, da Câmara dos Representantes, que é o Congresso dos Deputados, e o Senado, como o nosso Senado Federal ali. Eles conseguiram, no final das contas, validar esses votos e agora vai passar para essa parte da posse. Se o processo de impeachment vai para frente, ele consegue andar eles têm 9 dias para conseguir fazer esse processo de impeachment andar. Se ele começar a andar, se o processo for instaurado, independe se o Donald Trump está ou não no poder para ele depois ser julgado com seus problemas políticos. O que eu quero dizer para quem está acompanhando a gente é que independe dessas 24 horas. Eles podem caçar os direitos políticos dele se houver vontade política para isso. E tudo indica que sim, a Nancy Pelosi vai encampar essa cruzada contra essa possibilidade de que o Donald Trump possa voltar ao cenário político dos Estados Unidos, pelo menos no curto tempo. Professor, se tivesse uma ficha só para apostar, Trump vai ser impeachmentado? Olha, Kleber, você me colocou numa situação muito complicada. Eu prefiro pensar que, nesse momento da animosidade, o Congresso dos Estados Unidos, sim, pode levar a cabo esse procedimento. Que ele vai ser removido do cargo antes do dia 20 de janeiro, eu acho pouco provável. Agora, que eles podem, sim, caçar esses direitos políticos dele, podem, porque seria um exemplo para o mundo de que a democracia funciona e de que esse radicalismo pregado e essas teorias da conspiração que são pregadas por Donald Trump e são reverberadas mundo afora, e eu não preciso dizer o nome de quem faz isso aí no Brasil, poderia servir como exemplo. A gente tem que acompanhar isso daí para ver como é que vai ficar. Fiquei em cima do muro, eu sei, Kleber, sinto muito. Não, mas é compreensível mesmo. Eu te fiz essa pergunta porque, estando fora do Brasil, naturalmente você tem uma visão mais macro do que aquela que a gente tem aqui, porque nós trabalhamos com informações recebidas e você basicamente trabalha dentro do ambiente onde tudo está se passando. Há conveniência para a transição de poder mais pacífica que Trump seja afastado nesse momento? Ou essa transição ela vai ser pacífica mesmo com o Trump sendo presidente da República, criando dificuldade na relação com Cuba, com outros países? Há conveniência ou não? Olha, seria conveniente, mas o que a gente acompanha é que a transição ela vai acontecer de qualquer maneira. As instituições nos Estados Unidos funcionam, apesar desse despreparo e dessa frustração que houve nos procedimentos de segurança lá no Capitólio, ela vai acontecer, mesmo com o Trump dizendo que não vai participar da posse, que ele não vai transmitir o cargo ao outro presidente. Imediatamente, depois do meio-dia do dia 20 de janeiro, o presidente Donald Trump sai da Casa Branca e Joe Biden entra. E a partir daí que a gente vai começar a redesenhar aquilo que é a relação dos Estados Unidos, ou melhor, do presidente dos Estados Unidos com os demais países. Porque a relação dos Estados Unidos com os demais países, tirando as falas megalomaníacas do Trump, vai continuar mais ou menos a mesma coisa do que já era. O Joe Biden não significa uma mudança tão substancial assim naquilo que o Trump que é a política exterior dos Estados Unidos. Claro, alguns temas, como, por exemplo, a política ambiental, a volta aos acordos multilaterais e a existência das conspirações e das paranoias do Donald Trump, isso sim vai sair do cenário internacional, por sorte. Bom, eu tenho uma última pergunta, professor, com relação ao Partido Republicano. Como será o futuro do Partido Republicano a partir do evento Trump?
Olha, isso daí é uma pergunta muito interessante. A gente vai ter que esperar um pouquinho no passar do tempo, sobretudo agora em 2021, para ver como que o Partido Republicano vai se comportar. Por um lado, a gente tem o trumpismo, que é esse movimento mais ligado à imagem do Trump, que sim vai seguir, independente do Partido Republicano ou não. E, por outra parte, a gente tem o próprio Partido Republicano. Se o Partido Republicano vai dar vazão para esse sentimento trumpista, a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer. No entanto, esse movimento ele vai existir, ele existe, ele vai perder muita força agora, sobretudo com esses bloqueios massivos que foram feitos por parte das redes sociais, que é onde o Trump mais opera, né? Então, a partir daí ele vai enfraquecer um pouco, mas ele não vai desaparecer. Esse é um movimento que não vai desaparecer e o próprio Donald Trump já disse que não vai deixar isso acontecer. Por outro lado, a gente tem o Partido Republicano, que pode sim, de alguma forma, se reinventar, voltar um pouco às suas origens como um partido conservador, mas não tão extremista e, para usar uma palavra que a gente usa muito aqui na Espanha, conspiranoico, que é uma mistura de conspiração com paranoia, de deixar essa coisa conspiranoica e voltar às raízes de um partido decente, que sempre foi. Bom, Letícia, de minha parte, o professor Hugo Tomazetti já esclareceu tudo aquilo que eu penso que o nosso telespectador precisava ser esclarecido. Você tem algum questionamento ainda? Não, nosso horário já está encerrando, Kleber. Eu agradeço aqui imensamente ao professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti, pela participação e disponibilidade em participar com a gente. Excelente tarde para você, Hugo. Obrigada. Obrigado. Aqui já são 8h30 da noite. Tchau, tchau. Então é boa noite, né? Boa noite para você, Hugo. Kleber Ferreira, muito obrigado pela sua participação e para a gente aqui, boa tarde. Boa tarde para você, Letícia. Eu volto amanhã com você. Um grande beijo. Combinado, então, e para você que acompanhou e quer saber mais sobre política internacional, sobre todo esse processo de impeachment do Donald Trump, é só acompanhar no nosso sagresonline.com.br, tem informações para você e que pode também acessar lá o nosso podcast do Rubens Salomão e do Norberto Salomão, o Sagres Internacional, que está na edição número 100.